Boa tarde a todos, meus amigos. Vamos retomar então aí as nossas reuniões, né? Discutindo essa questão complexa, mas apaixonante que é a ideia de Deus. Hoje, por questão de tempo, nós vamos trabalhar Deus e fé, né? E provavelmente trabalharemos a questão da substância, essência ligadas ao conceito de Deus na próxima reunião, né? Fiquem à vontade aí para anotarem, né? Para a gente poder fazer um momento final de discussão em torno desse assunto para a gente poder crescer bastante. Eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente já discutiu, né? Aqui é um exemplo muito bonito de que se você consegue mudar, ressignificar o conceito de Deus, uma quantidade imensa de conceitos que são associados à ideia de Deus, parece tradicionalmente ligado ao processo religioso, ele vai sendo transformado, né? É justamente porque a gente tem um entendimento diferente de Deus, né? Que a gente consegue afirmar, né? Por exemplo, que prece é a força de tudo que somos, né? Por quê? Porque eu mudei o meu conceito de Deus. É a nossa intimidade falando com a vida, né? É o diálogo com o Criador, é o exercício de identidade com o Criador, né? Então, são alguns temas aí que a gente já mais ou menos trabalhou, mostrando justamente como que vai fazendo essa alteração. Trabalhamos também, se eu pego o conceito de Deus e associo à totalidade, né? Ela implica na concepção do universo como um sistema complexo, né? Todo aquele esforço imenso do irmão Grimm sobre complexidade vai resultando nessa visão diferenciada do existente, né? Surge a ideia de um campo sistêmico amplo que envolve tudo que existe, né? Daí se consegue trabalhar um campo básico, um campo mediúnico e assim por diante, tá? Então, quando eu trabalho totalidade, eu estou falando de uma relação, de uma integração, de uma função, dos significados, dos sentidos das partes, né? Lembra? É uma interação entre partes, formando um conjunto para o desempenho de funções. Ou, se preferir, inverte um pouquinho, realça a ideia da unidade em função de propósitos, né? E aí você consegue trabalhar a ideia de Deus de uma forma renovada. Então, destacando ligação, interação, relação e dependência, né? Tanto que daí com isso eu consigo afirmar tudo conforme comunica, como o irmão Grimm destacou aí nos últimos anos, né? Realça a ideia da unidade e permite que a gente trabalhe a essencialidade do pertencimento de uma forma muito mais clara e muito mais operativa, né? Trabalhamos também alguma coisa sobre imanência, Deus imanente, né? Então, a imanência de Deus é a presença, né, de Deus em toda a criação. Deus está em tudo, mas não se confunde com tudo, né? É uma característica da chamada onipresença de Deus em tudo, né? Só chamando a atenção que trabalhar imanência não implica, né, que Deus incorpora o cosmos, que a ideia de um corpo de Deus, ou que Deus é materialmente presente, né? A ideia da imanência e da presença de Deus não implica em nada material, né, nesse sentido, né? Então, não ficar só no conceito da imanência, mas tentar trabalhar imanência e transcendência, né, que a doutrina tenta fazer e desenvolver, né? Ao encontrar na presença do que o criou, né, no sentido imanente, o espírito soma tudo aquilo que fez, como ser autônomo, né, independente, soma todo o seu poder, faz sínteses, faz súmulas, e ao expressá-las transcende, vai além do que ele é, né? Então trabalha a ideia de imanência e trabalha a ideia de transcendência, né? Então é necessário perceber a transcendência para fazer a imanência, né? Nem vai ficar numa posição só de conceber Deus como imanência, nem nesse conceito de transcendência tradicional, tá? Então só um pequeno resumo, alguma coisa. Um outro conceito que está muito ligado ao conceito de Deus, né, e que vai sofrendo um impacto muito grande na medida que a gente consegue reconceituar, ressignificar o conceito de Deus, é o conceito de fé. A doutrina já é extremamente inovadora ao trabalhar a ideia de fé racional. Eu vou explorar algumas coisas tentando ligar esses conceitos aí de Deus com a questão de fé. Só que para trabalhar a ideia de fé, né, a gente tem que trabalhar conhecimento, né? E eu vou só é, resumir aquilo que a gente já trabalhou muitas vezes, né? Que espírito, então, para nós
é um princípio inteligente do universo, né? A colocação do Kardec no Livro dos Espíritos. Então, é um ser vivo que alcançou, ao longo da sua trajetória evolutiva, um patamar de inteligência crítica e a consciência de si mesmo, né? Alcançando esse patamar, tem capacidade de fazer escolhas, ou seja, livre-arbítrio, que é fundamental para a nossa visão de mundo, e aí, fazendo escolhas, ele dá sentido, significado, direção à existência, à sua trajetória, ou seja, ele é um agente moral. Como é que ele alcança esse patamar, né? Então, que é o que a gente vai mais ou menos tentar trabalhar. É um processo evolutivo a partir de experiências, né? Desdobrando um pouco aqui, ó, vivências, convivências, né? Tanto que eu posso dizer que o espírito não deixa de ser experiência acumulada. O que as experiências geram? Conhecimento, ou construção, ou aquisição, né? O termo que você queira usar, qualidade, quantidade do conhecimento, não importa, né? Também, novamente, permite que eu diga que o espírito, ó, ele é um conhecimento acumulado e determina um acervo, né? Um conjunto de conhecimento acumulado, né? Quanto mais conhecimento, tanto em qualidade como quantidade, mais ele amplia a sua consciência e maior a sua capacidade de fazer a aplicação crítica da inteligência num processo aberto, né? Nós não alcançamos a consciência de nós mesmos e a inteligência crítica e ponto, né? É um processo. Nós temos graus variados, nuances variadas, né? Qualificações variadas, né? Também de tal forma que eu posso dizer que o espírito ele é um ponto de vista, ele é uma perspectiva. Aí nesse sentido eu posso trabalhar a singularidade, a irredutibilidade da singularidade que é o espírito. Mesmo que eu compartilhe com vários outros espíritos alguns pontos, algumas coisas são minhas, são únicas, né? Ou seja, através do conhecimento, né? Então, se o conhecimento ele é decisivo, ele é fundamental para a ideia de espírito, né? Porque espírito é o ponto principal da doutrina, né? A doutrina dos espíritos, determinando a cosmovisão, que é o espiritismo. Então, o que é conhecimento, né? Sem você trabalhar conhecimento, tem muita dificuldade de conseguir renovar o conceito de fé, né? Então, o mais clássico, assim diz, ó, conhecimento é trazer a consciência, é trazer ao ser, é tornar presente alguma coisa a consciência do ser, tá? Esse é um conceito bem aberto de conhecimento. Então, lembrar sempre que aqui conhecimento não é só conhecimento. Conhecimento acadêmico é um conhecimento, conhecimento profissional é um conhecimento, conhecimento técnico é um conhecimento, mas conhecimento é algo muito mais amplo. E é nesse sentido aí que a gente está utilizando, né? Lembrar sempre, porque eu sou um ser contingente, que tem um começo, né, que foi criado. Então, a quantidade de experiências que eu tenho e necessariamente a quantidade de conhecimento que eu consegui acumular é limitada. Então, todo conhecimento é sempre a modificação de um conhecimento anterior, né? Sempre o novo, ele vai ter que ser confrontado com o que eu já sou em termos de conhecimento. Quem trabalha muito bem essa ideia é o Piaget, né? O novo, ele tem que ser acomodado, né, ao que eu já sei, e esse conjunto tem que alcançar um equilíbrio novo, tá? E sempre com a perspectiva, né? Que acervo, ele não é estante, ele não é arquivo, não é fichário, né? É só um termo que a gente usa para designar esse conjunto de conhecimento. E sempre na linha clássica, né? Informação, que é um dado a respeito da realidade, conhecimento, quando eu começo a fazer ligações, sabedoria, quando o conhecimento ele é ligado ao valor, aqui a ênfase é mais de explicação, aqui a ênfase é mais de compreensão. Compreendendo, eu sei fazer, né, o saber fazer, tenho meu papel dentro da sociedade, os saberes sociais e os saberes da espiritualidade. Então, um outro conceito que é muito útil, que é um pouquinho mais amplo do que aquele que eu trabalhei, é considerar conhecimento como uma relação entre um sujeito e um objeto. E esse é muito rico, esse conceito. Não é o único, mas é um conceito operacional muito rico, né? Então, o que é conhecimento? É uma relação que se estabelece entre um ser, um sujeito consciente, e um objeto. Aqui, objeto é o sentido filosófico, tá? Não é uma coisa, né? Objeto. Objeto pode ser qualquer coisa que você sinta interesse, que você tenha motivação, ou que você o que você queira conhecer, né? A própria pessoa, vejam a ênfase que a doutrina dá no autoconhecimento, por exemplo, né? Então é o sujeito que tem a si mesmo como objeto, né? Para estabelecer essa relação.
podem ser todos os outros espíritos, todos os outros seres vivos, pode ser a cultura, a sociedade, a natureza, os mundos, né? Lembrando sempre que a cultura, a sociedade, eles estão embutidos na natureza, eles fazem parte da natureza, os diversos mundos que a gente já trabalhou, o universo, o cosmos deles. Aqui é só um exemplo didático. Então, conhecimento é uma relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto e pode envolver qualquer coisa que tenha ou que seja interessante para a pessoa. Tá? Aqui é um exemplo, é uma linha clássica, né, que diz assim: na relação que se estabelece entre um sujeito e objeto, né, esse aqui é o diagrama tradicional, pode ser uma relação zero, que é uma ignorância, né? Eu não conheço nada do objeto. Um exemplo clássico é bactérias, por exemplo, né? Século XVII, algum esboço, XVIII começam a especular, e a partir do século XIX é que esse universo fabuloso de seres vivos, desconhecidos até então, ou seja, eles estavam numa relação sujeito-objeto de ignorância plena, começa a ser estabelecida, a ponto de alcançar que fermentava, produzia doenças, fazia processos de putrefação e assim por diante, né? É só para mostrar o que seria uma relação zero. Você pare assim, quantas coisas eu desconheço completamente e ignoro. A minha consciência não fez nenhuma ligação, eu não consigo entender o que seja, né? Aqui é o clássico também de palpite, né? Pode ser como pode não ser, então eles dizem que é 50%, né? Resultado do jogo. Pode ser, pode não ser, né? Enfim, até a chamada certeza, né? Que eu teria na relação sujeito-objeto 100% de certeza. Sempre foi um ideal, mas é um ideal utópico, né? E causou muita dor, muito sofrimento, e a gente vê que na realidade essa relação 100% ela nunca vai ocorrer, né? Nunca o sujeito tem uma relação de 100%, ou seja, de conhecer tudo a respeito do objeto, né? No meio do caminho tem especulações, opinião, convicção, posso trabalhar com probabilidades e assim por diante, tá? O que eu estou enfatizando certeza? Que alguns acreditam ou tentam ver a fé como aqui, ó, 100% de certeza, o que é um engano e só gera atrapalho, né? Tá? Esse modelo aqui, né, de conhecimento como uma relação, uma interação entre o sujeito e o objeto, ela é riquíssima porque ela permite que as pessoas entendam. Eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é subjetivo, intersubjetivo e objetivo, né? Se você trabalha essa relação aqui, você vê assim, quando a minha ênfase é maior nas características do sujeito, eu posso falar em conhecimento subjetivo, mas ele nunca deixa de ter a relação com o objeto. Se as características fossem só do sujeito, não seria uma relação, e não me diria nada a respeito do objeto, né? Seria pura fantasia, imaginação, né? E assim por diante, né? O solipsismo clássico, por exemplo. Se a minha ênfase assim são nas características comuns a vários sujeitos, eu posso falar de um conhecimento intersubjetivo, né? Um sujeito vê alguns aspectos que são compartilhados com os outros e ajudam a clarear ou facilitar o entendimento do que é o objeto, tá? E quando a minha ênfase é maior nas características do próprio objeto, eu tendo a chamá-lo de conhecimento objetivo, tá? Mas se só tiver características do objeto, sem o sujeito, não é conhecimento. Não há uma relação entre um sujeito, né, e um objeto, né? Então, sempre o conhecimento vai de características do sujeito que está conhecendo e com características do objeto que está sendo conhecido. É só uma questão de ênfase, né? E as pessoas tendem a enfatizar que fé seria só conhecimento subjetivo, que arte seria conhecimento subjetivo. Não. Todas as áreas do conhecimento têm aspectos subjetivos e aspectos subjetivos. E aqui vem um outro conceito de conhecimento, que é o clássico. Esse é o clássico dos clássicos, está numa parte um diálogo do Platão chamado Teteto, que é, ele acaba dizendo que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Tá? Atualmente, a partir da década de 60, tem sido criticada essa, essa colocação tripartite aqui, digamos, né? Mas ela ainda é clássica e dá para a gente trabalhar aí para os nossos objetivos, né? O que é uma crença? Crença, na realidade, é simplesmente aquilo que eu, por vontade, eu considero como verdadeiro, ou eu tomo por verdadeiro. Crença é só isso. Eu acho que a gente tem que ficar nesse entendimento mais simplificado, né?
Então, o que é uma crença? Aquilo que eu considero como verdadeiro, tá? Só que a crença verdadeira, ela tem que ser justificada, né? O que é uma justificação? É o motivo, a razão, a forma que eu utilizo para considerar uma afirmação ou uma crença verdadeira. Tá? Ela começa com um aspecto subjetivo, interior, né? Eu amo fulano, né? Então é uma crença que eu tenho e eu justifico para mim mesmo o amor, a verdade desse amor com uma forma interior, tá? Só que a maioria dos objetos, eles são externos, né? Então, além da questão interior, subjetiva, que faz a justificação de eu considerar uma crença como verdadeira, tem a questão da reflexão crítica, né? Eu posso justificar como verdadeira uma crença através da argumentação, buscando coerência, consistência, desdobramento lógico, por exemplo. Aqui é típico do processo, parte do processo religioso e a essência, o núcleo do processo filosófico, né? Se dessa reflexão crítica eu consigo justificar como verdadeira uma afirmação, seja através da observação, seja através da experimentação, eu tenho também, de forma bem geral, a concepção e a consideração aí de uma justificação através da ciência. Então, quando eu falo em justificação, percebo que eu posso justificar de várias maneiras, né, principalmente dependendo de qual que é o objeto da minha crença, tá? Tranquilo? É, Vamos falar um pouquinho sobre a questão da verdade, então, tá? Então, é uma crença que é justificada como verdadeira, mas não é fácil você falar em uma crença verdadeira, né? O que eu, de fato, estou falando a respeito, quando eu digo que uma coisa é verdadeira, né? Então, é fundamental separar, que é onde eu percebo que as pessoas fazem uma confusão muito grande, e isso gera muita dificuldade. Um fato pode ser verdadeiro, as pessoas falam, isso é verdade, esse fato é verdadeiro, tá? Mas fato, ó, de forma também bem ampla, aqui desse Mário Bunge, que é um filósofo argentino, faleceu agora há pouco tempo, com 100 anos, e trabalhou no Canadá décadas e décadas, ele é fantástico, vale a pena ler alguma coisa dele. Ele diz assim, que fato é uma ocorrência possível ou efetiva no mundo real, tá? Então, um fato, ele pode ser ou não ser, ele pode existir ou não existir, mas o conceito de verdadeiro ou de falso, ele não se aplica ao fato, tá? Vale a pena tentar ligar com o conceito que o Lemon Green trabalhou de saliências e de pregnância, né? Se eu trabalho sistema complexo e complexidade, o existente é altamente complexo. Claro que o que eu vou chamar de fato depende um pouco das saliências, né? Do que se destaca na minha perspectiva e a pregnância, quer dizer, a transferência de valor que eu dou para aquilo, né? Tem um cara chamado Reneton que trabalha alguns exemplos e diz lá para uma gazela, digamos assim, né, naquele universo do horizonte, digamos assim, a, a grama fresca, ele dá o valor do alimento, é uma pregnância. Se eu sou um leopardo, né, a saliência, o destaque que eu dou é para a gazela, porque ela, para mim, ou para o leopardo, seria alimento, e assim por diante. Tá? Só tentando destacar esses aspectos. Tá? Então, se um fato, na realidade, ele não pode ser propriamente dito como verdadeiro, o que pode ser verdadeiro? E essa separação não é só é, de terminologia, ela ajuda muito as pessoas a entenderem as coisas, né? O que é verdadeiro ou não é a descrição que eu faço de um fato. Tá? A descrição de um fato é um dado, é outro ponto que as pessoas confundem, né? Fato com dado, enfim. Mas a descrição de um fato é que pode ser verdadeira, o entendimento que eu alcancei de um fato pode ser entendimento, a compreensão de um fato, a percepção desse fato, a intuição a respeito desse fato, o sentimento que eu tenho sobre um fato. Quando eu separo, veja como é muito mais fácil e eu fujo de qualquer colocação assim absolutista, né, de certeza absoluta a respeito das coisas. Porque fato é uma coisa e o que pode ser verdadeiro ou não é a descrição, o entendimento, a compreensão, a percepção, a intuição, o sentimento que eu tenho a respeito dos fatos. Tá? E isso em qualquer área, inclusive religião. Tá? Verdade tem três formas diferentes de encarar a verdade, né? A mais tradicional chama-se correspondência, depois tem uma chamada de coerência,
Verdade é o que é coerente e verdade como sendo utilidade. Mas verdade como correspondência, né? Que aquilo que eu digo corresponde à realidade é a visão mais tradicional, tá? Quem que colocou? Aristóteles, né? E tem uma frase muito tradicional dele que diz, né? Verdade como correspondência é dizer do que é o que é e do que não é o que não é. Parece um truísmo, né? Mas conceitua bem a ideia de que verdade é aquilo que corresponde à realidade, a descrição que corresponde à realidade. Né? Vamos trabalhar com esse conceito que eu acho que é mais interessante. Outra grande dificuldade que eu vejo com verdade, mas agora em época de fake news, é que as pessoas confundem, né? Verdade não se opõe à mentira e verdade não se opõe a erro. Como as pessoas confundem isso, elas têm muita dificuldade e elas acabam entrando em becos sem saída, né? Verdadeiro ou falso, verdade ou falsidade. É a oposição que é, em termos de termos filosóficos, correta. O que se opõe ao erro é o certo, ou é certo ou é errado. Mentira, que é muito antiga, o nome moderno, repaginando aí que é fake news, na realidade é uma questão moral, né? Há a intenção clara de enganar, não é uma questão de ser verdadeiro ou falso, é um sentido de tentativa de manipulação das pessoas. Tá? Então é importante separar isso aí para não ficar muito confuso. Tá? Quais que são as fontes de verdade? Tá? É outra coisa que quando a pessoa trabalha a fé gera muita confusão. Então, o próprio espírito, com seu acervo, e em particular com o mecanismo chamado de intuição, é uma fonte de verdade extremamente válida. Né? O sentido empírico, quer dizer, aquilo que eu percebo através dos sentidos, né? Se é mole, se é duro, se está frio, quente, molhado, se eu vejo, se eu escuto, também é uma fonte de verdade. E a própria razão também é outra fonte de verdade. Tradicionalmente são as três fontes de verdade. A quarta não é uma fonte propriamente dita, mas seria a autoridade, ou seja, é, a fonte espiritual, a fonte empírica, a fonte racional de uma outra pessoa. Exemplo clássico de uma autoridade como fonte de verdade, por exemplo, um dicionário. Né? Eu desconheço uma palavra, áureo. Eu vou lá, confio na autoridade como fonte de informação confiável, um manual técnico e assim por diante. Né? As religiões, elas tendem a enfatizar muito a autoridade, porque elas acham que enfatizando uma autoridade, principalmente uma autoridade externa, elas teriam alguma garantia de verdade, né, absoluta, que de fato não tem. Nós não temos garantias absolutas de verdade, né? Então, quando eu falo do espírito, ó, eu estou falando que ele está num determinado meio, né? Se ele está num determinado meio, todo ser, né? Aqui eu estou falando do espírito, mas todo ser vivo, todo ser que existe, ele tem um mecanismo de percepção, que é o mecanismo de entrada no seu sistema, né? Quando eu estou encarnado, os principais mecanismos de percepção são os sentidos físicos, não os únicos, né? Mas são os principais. Quando eu percebo, eu introduzo no ser a informação, tá? Então, percepção é a entrada, aqui a divisão é bem didática, né? É um processo. Então, entra. Quando ela entra, eu tenho a razão, eu tenho uma intuição, que são duas formas de processar a informação. Ela faz a liga, a junção com a imaginação, né? O irmão Green usa o exemplo de grãos né, que são moídos pela pedra de mó, por exemplo, lá pelo moinho, para fazer uma pasta. Então, a imaginação é o que liga aquilo que eu estou percebendo, dando uma ideia de conjunto. A esse processo eu somo, comparo com a memória, ou seja, com o conhecimento anterior que eu já tenho, e isso me leva a ter estratégias de ação, na medida que eu vou operando a minha vontade, aí eu vou modulando linguagem, ação, comportamento e dou uma resposta para ele. Lembrando então que razão é um processamento do percebido de forma analítica, passo a passo, e intuição é só um processamento da informação recebida de forma sintética, de forma mais rápida, digamos assim. Tá? Eu vejo com frequência que vários espíritas confundem intuição com percepção, tá? O que confunde muitas coisas. Né? Intuição não é uma forma de percepção, é uma forma de processamento da informação percebida. Tá?
E sempre, ó, qualquer conhecimento, inclusive conhecimento em religião, ele está em construção e evolução, e ele segue esse modelinho aí que eu tenho batido, mas ele é muito útil, né? Ou eu alcanço um núcleo de verdade, eu vou ampliando. Aqui cabe bem a ideia da eslética, né? Todo mundo consegue alcançar núcleos de verdade e ele vai aos poucos ampliando esse núcleo, ou ele está muito equivocado, ou está, digamos assim, de uma forma que não é adequada, não corresponde à realidade. Ele tem que construir um entendimento diferente e tem que abandonar esse entendimento anterior. E, novamente, com um mundo complexo como é, o mosaico, o complemento, o spot, né, são vários termos aí que a gente tem usando, e aqui eu tenho conhecimentos parciais que são úteis em algumas áreas, em alguns segmentos, embora não consiga desenhar para mim o conjunto como um todo. Né? Eu trabalho bem, mas com alguns segmentos. Né? Aquele exemplo do Mohan, né, que são ilhas ou arquipélagos de certeza em meio a um mar imenso de ignorância. Né? Tá? Tranquilo? Então, todo conhecimento, inclusive em religião, é isso: parcial, provisório, limitado, modificável, criticável, evolutivo, biodegradável. Seja o conhecimento subjetivo ou objetivo, que a gente trabalhou há pouco, seja do senso comum, conhecimento prático, empírico, religioso, filosófico, científico, a unidade do conhecimento, né? Ou seja, eu somo tudo aquilo que eu sei, mas sempre de uma forma o quê? O melhor possível para um dado momento, mas aquilo vai ter que ser criticado e vai ser transformado e vai mudar por ampliação de núcleo, por abandono e substituição, ou trabalhar com a ideia de mosaico ou de spot. Tá? Tranquilo? Por que, que isso é importante para a fé? Voltando ou chegando ao ponto que nos interessa. Porque fé não deixa de ser uma forma de conhecimento. Se ela não for encarada dessa forma, fica muito difícil de você trabalhar a ampliação do entendimento do processo religioso. Então, fé e crença são a mesma coisa. Tá? Pega aquele modelinho: crença verdadeira e justificada. Né? Fé, ela pode vir do grego, pistes, né? Então lá no o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, né? Então estava lá pistes. Na medida que ele vai sendo traduzido, por exemplo, tem traduções clássicas, a de Jerônimo foi clássica, em que do grego o Novo Testamento é traduzido para o latim, então pistes acaba sendo traduzido por fides, por exemplo, tá? Então o que que é fé, tá? As pessoas, elas têm muita imaginação e fantasiam muito, mas fé é só acreditar e confiar em algo. É crer, é crença e confiança. Né? É uma associação, uma soma. Falou fé, pensem que é acreditar e confiar em algo. Só. Não tem mais nada além disso. Né? Então não é nada especial no sentido de, vamos brincar aqui depois, de remover montanhas e outras coisas semelhantes. O que muda é o objeto, né, daquilo que você acredita e confia. Então, fé ou crença é sempre acreditar e confiar em algo, em alguma coisa. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, né? Todo ser que conhece, ele tem crença, ele começa com a crença. Tem vários autores muito conceituados que dizem que conhecimento é só crença, nem todos, né? Daí alguns dizem que são crenças verdadeiras, outros que são crenças verdadeiras e justificadas, que daí mereceria o nome de conhecimento. Mas todo ser que conhece, ele começa, ele tem uma base de crença, né? Todos temos crença, logo todos nós temos fé, em qualquer área do conhecimento, né? O que que varia? O objeto da crença, isso varia, né? Mas não tem conhecimento nenhum que não comece com uma crença, né? O irmão Grimm, muito tempo atrás, me chamou a atenção, me levei um tempão para entender, mas ele disse assim, ó, o físico, tá, a física, ele começa com a crença. Mas como com a crença, irmão? Né? Porque ó, o físico, ele tem fé, ele acredita e confia na física. E essa crença, essa confiança, que faz com que a pesquisa vá se desenvolvendo. Mas o conhecimento científico, ele tem aspectos, lembra da relação sujeito-objeto, tem aspectos que são do sujeito, né? E tem aspectos que são do objeto que está sendo estudado. A ênfase, às vezes, acaba caindo mais no conhecimento das características do objeto, sem dúvida nenhuma, né? Tá? Em algumas áreas da ciência. Tá? Então, quando a gente fala em fé e crença, a fé em religião, ela não é diferente de uma crença, ela não é uma crença especial, né? Eu brinco que as pessoas costumam tremer a voz quando falam em fé. Não, é uma crença como qualquer outra crença. O que que varia? Varia o objeto da crença, né? Se você está falando de religião, né, eu estou falando da crença em quê?
aos objetos da religião, por exemplo, né? Não estou esgotando, mas a causa primeira que a gente trabalhou, uma inteligência maior, a eternidade do espírito, o significado e o sentido da existência, e assim por diante. É a crença, né? A crença e a confiança que eu tenho em relação às questões que são típicas, próprias do pensamento religioso, origem, gênese, significado, sentido, ação moral e assim por diante, né? Qual é a dificuldade? É que são questões muito próximas do limite do que nós conhecemos, né? E é claro que isso traz um pouco mais de dificuldade, tá? Então, uma lista, né, dos nãos, né, que eu acho que é importante que a gente faça, né? A gente vê e conversa com as pessoas, então, a fé, ela não é absoluta, que é absoluta no sentido de que não tem comparação, que ela é definitiva, que ela não vai se alterar ou mudar, né? Nesse sentido também ela não é certeza. Por quê? Porque certeza, em geral, ela é usada no sentido de certeza absoluta, né? Posso usar, já vou trabalhar num sentido um pouco diferente aqui. Não é um dogma, né? Veja que interessante. Não faz milagres, não remove montanhas. Isso é importante. Por quê? Porque não é magia, né? Não é uma fantasia em que eu fecho os olhos, a criancinha faz isso, né? Fecho os olhos e quero que você saia da minha frente, desapareça. Não desaparece, porque fé não é magia, fé não é milagre, ela não se opõe ao conhecimento, ela não se opõe à inteligência, à razão, à filosofia, à ciência, né? Para a doutrina isso é particularmente importante com a ideia da unidade do conhecimento. A fé, ela não é acreditar sem evidências. Eu vejo as pessoas falarem isso o tempo todo, mas isso é uma negação da própria pessoa, né? Ela não é mística, a fé, ela não é sagrada, ela não é acreditar sem compreender. Imagine a violência contra uma pessoa quando eu peço que ela acredite, entre aspas, de fato ela não está acreditando, se ela não compreende, né? Eu só posso confiar naquilo que eu acredito se eu compreender, né? Não é uma crença de tipo especial, não tem nenhum status especial, não é monopólio da religião, eu tenho fé em todas as áreas de conhecimento, não exige anulação da razão, não é incondicional e principalmente, ó, não é um sentimento, né, que nem amor, né? As pessoas dizem é um sentimento. Quando eu digo que a fé é um sentimento, que o amor é um sentimento, eu estou me conformando a tirá-lo da área da compreensão comum. E isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, quando a gente fala de fé, né, estamos falando aqui mais de fé aplicada na área da religião, não é acreditar nos dogmas, no ensino, nas afirmações de uma determinada igreja, de forma acrítica e incondicional, né? Posso trabalhar o conjunto de valores de determinada igreja na medida que eu concordo com ele, que eu os aceito, que eu tento operá-los, né? Mas não são dogmas. E isso não é fé, né? Por quê? Porque não há garantia absoluta de verdade. Lembra que a gente trabalhou verdade lá, né, como descrição, como entendimento da realidade? Ela está sempre em construção, ela está sempre sendo submetida à crítica, né? Mas várias igrejas, elas tendem a fugir para a ideia de uma revelação, aqui é a ideia de alguma coisa que vem de fora para dentro, e dá uma garantia especial que aquilo que eu estou falando é verdadeiro e que ela não pode ser questionada. Por quê? Porque envolve a autoridade da igreja, questão política, uma série de coisas, né? Ou porque Deus falou diretamente comigo, por exemplo, Moisés, ou porque o anjo Gabriel falou direto com Maomé, por exemplo, um determinado espírito falou, ou porque está na tradição, ou porque está escrito num livro, né? Isso não garante nada, na verdade. Pode ser fonte importante e preciosa de conhecimento, mas que tem que ser avaliada, criticada, ponderada, considerada se acha que aquilo tem valor ou não, né? Em fé em religião, ou seja, como toda crença, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? E toda crença só pode ser avaliada como verdadeira se ela for justificada. Quando eu a justifico, aí eu torno público a avaliação, uma consideração do que está amparando, sustentando eu considerar como determinada crença verdadeira, seguindo sempre aquele esquema geralzão que a gente falou. Ou é um núcleo de conhecimento, ou vai ser substituído, ou é um mosaico, que é uma ferramenta que vale para um montão de coisas aí. Tá? Porque é uma coisa óbvia e que às vezes as pessoas esquecem, ó, que você não pode ter fé se você não entender alguma coisa, se você não compreender.
Eu só posso acreditar e confiar em algo se eu entender e se eu compreender. Pode ser um entendimento, uma compreensão subjetiva? Claro, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, de acordo com o objeto, tem características subjetivas e tem características que são objetivas. Né? Você só acredita e confia, né, porque você entende. Né? E eu acho que isso é uma questão básica. E às vezes as pessoas dizem, como se fosse um grande ato religioso, o fato de você estar acreditando e não compreendendo alguma coisa, né? Então, se aceitar uma afirmação sem compreender, digamos assim, você nega a si mesmo. Você recusa a sua história, o seu acervo, a sua trajetória, a sua capacidade crítica, né? Tem um religioso medieval que uma frase, não é verdadeira, né? Mas uma frase é atribuída a ele, mas diz um pouco do espírito, né? Creio porque é absurdo. Ele não falou exatamente isso, mas acabou passando assim como uma anedota esse lugar comum, né? Mas diz muito da mentalidade, né? Creio porque é absurdo, né? Em vez de ser creio porque eu entendo, porque faz sentido para mim, porque bate fundo no meu coração, porque me toca, me sensibiliza, né? Por isso que eu acredito e confio, né? Não, aí é o sentido da negação do conhecimento, né? Então tudo isso para dizer que, ó, não é esse entendimento que a gente tem a respeito da fé, tá? Mas é o que vocês vão escutar, vão ouvir de várias pessoas que não são da doutrina e várias pessoas que estão chegando há pouco tempo da doutrina, elas trazem ainda muito essa carga em relação à fé, né? Deus é um conceito que as pessoas adoram congelar e não mexer, não pensar, não refletir, e fé também é um conceito que elas costumam congelar, né? E deixam lá guardadinhas num certo ponto sem trabalhar. Tá? Então, voltando, enfatizando, a fé como crença, como confiança, resulta da compreensão. É o conhecimento do que é. Né? Isso aqui é do irmão Leocádio, do irmão Green também. A fé não começa quando o conhecimento termina, né? Como se estivesse um buraco, um abismo. Não. A fé é o conhecimento aplicado ao limite do ser. Né? Claro, quanto mais longe da minha base concreta, de onde eu estou pisando, mais próximo do horizonte, mais fácil eu me enganar, me iludir, ver o que não está presente, não enxergar o que está, eu tenho dificuldade de olhar. Por quê? Porque está próximo do limite. Mas é justamente por estar mais próximo do limite do que eu conheço que eu tenho que ser muito mais criterioso em considerar como verdadeira algumas afirmações e tenho que ter em relação a elas um posicionamento crítico mais intenso, mais determinado. Tá? Bom, em relação à questão dos termos, né? Não se prendam muito, tá? Isso aqui é só uma questão de terminologia, tá? Ser a fé e ter a fé. Alguns opõem esses dois conceitos. A fé é e a fé em, né? E consideram como se fossem dois aspectos diferentes. Preste atenção, é só uma questão de termos, né? Eu posso dizer, ó, que tenho fé em mim mesmo, tá? Ó, estou usando ter, tenho fé em mim mesmo. Ou é a mesma coisa que dizer que sou a fé, confio e acredito em mim, tá? E não é um questionamento recente, é um questionamento medieval, antigo, né? Que muita gente já discutiu a respeito desse aspecto, né? Ser a fé ou ter a fé. A fé é ou a fé em, né? Aqui, ó, vamos a crença e confiança. A fé é eu confio e acredito, sou a crença e a confiança, ou tenho crença e confiança em alguma coisa, né? Sou a crença e a confiança, ou tenho a crença e a confiança. É só isso que eu estou dizendo. Tem um pouquinho de diferença, e vamos só, né, trabalhar. Quando eu falo em ser a fé, na realidade, eu estou deixando mais claro, eu estou explicitando a ideia da totalização do ser, a síntese do que se conhece, do que se é em um certo espaço e tempo. É a afirmação tética do ser. Então, quando eu digo eu sou a fé, eu sou a confiança e a crença que resulta do meu acervo, daquele conjunto de experiências que eu acumulei. Né? Por isso que o irmão Green trabalhou, né? Ter a fé você pode perder. É só uma figura de linguagem, né? Agora, se eu sou a fé, eu sou a fé em mim, no que eu sou. Eu não posso negar, deixar de ser o que eu sou. Então, a crença, a confiança em mim mesmo é
talvez a ênfase maior que eu tenho quando eu digo ser a fé, ou sou a fé. Quando eu digo ser a fé, né, é a ideia de reunir, sintetizar o que se alcançou, né, que ele é, sua compreensão, seu entendimento. Né? Ele sintetiza o que o ser alcançou, né, a compreensão que ele tem e o entendimento que ele tem. Sobre o quê? Se eu estou falando de religião, é sobre a origem e a gênese, sobre o sentido, o significado, o propósito, as funções, os deveres da sua existência, de tudo que existe. Se eu sou a fé, e estou falando da origem da gênese, e trabalho um conceito de Deus imanente, eu estou afirmando ao mesmo tempo, veja que interessante, a ser a fé em mim mesmo e ser a fé em Deus, né? Porque Deus está em mim, né? Ou o Deus interior, ou a ideia de Deus imanente. Veja que como começa a ser rico e permite que eu amplie cada vez mais aí o entendimento que eu tenho a respeito da ideia de fé, né? Para ser a fé, para fazer a afirmação de mim mesmo, ou a afirmação da ideia do tético, por exemplo, né, eu preciso me autoconhecer, né? E para me autoconhecer, eu preciso me avaliar de forma crítica. Né? Autoconhecimento é uma autoavaliação crítica. Né? Se eu não fizer isso, eu nunca vou poder ser a fé, porque eu não posso me afirmar. Né? Eu não entendo, eu não conheço, eu não compreendo quem eu sou. Então, ser a fé, ela implica em se autoconhecer mediante ou através da avaliação crítica, que eu acho que isso é fundamental que a gente faça, né? Então, a fé, né, eu usei o apenas aqui como uma boa provocação, é crença e confiança, né? Se é crença e confiança, ela tem que ser avaliada, considerada, ponderada. Se ela é o quê? Boa ou não? Se ela é útil ou não? Adequada ou não? Verdade ou falsidade, né? Quantas pessoas morreram por causa de crenças e confianças que não foram avaliadas, né? Acho que a verdade, a justiça, o amor, a pátria, foram palavras que eu acho que dizimaram mais pessoas do que qualquer outras, né? Quando usadas de forma vã, de forma tula, de forma não avaliada e não crítica. Então, fé, ela tem que ser avaliada, considerada, ponderada. Né? A fé que eu tenho, né, ela tem sentido, ela tem significado, ela tem razão de ser, ela é de fato um núcleo verdadeiro que eu alcancei e deve ser só ampliada, ou ela é um segmento que tem que ser abandonado porque ela está equivocada, né? Vamos usar o exemplo. Deus castiga. Eu tenho fé nesse... Não, esse entendimento, ele traz mais prejuízo. Eu tenho que abandonar essa crença, essa confiança, essa afirmação equivocada que há castigo, que há punição, que há pecado e assim por diante, né? O que Deus quer obediência é uma afirmação, uma crença e confiança que algumas pessoas têm, elas acham que é fundamental, mas se elas não fizerem avaliação crítica, elas vão ficar sempre paradas no tempo em torno desse conceito que está ficando cada vez mais defasado. Né? Então, em relação à fé, aqui estou destacando mais a questão religiosa, né? Mais do que a certeza, que remonta ao conceito de absoluto, trabalhar aqui, ó, uma certeza possível para um certo momento. Né? É o melhor que eu posso fazer em um certo momento, é a melhor síntese do que eu sei nesse momento. Amanhã é um outro dia, com experiências diferentes, e eventualmente a síntese que eu faça ela pode ser diferente. Claro, eu tenho uma trajetória, essa síntese ela não vai negar integralmente quem eu sou e o que eu já fiz, né? Mas ela é sempre o quê? O possível num certo momento. Nesse sentido que ela é provisória, né? Não é que hoje eu tenho uma, amanhã eu vou ter outra. Não. Ela é um núcleo que eu vou ter que ampliar e o tempo todo eu vou ter que estar fazendo avaliação. Mas eu tenho que buscar o melhor possível, digamos assim, a melhor síntese possível num certo momento. Esse núcleo deve ser ampliado, revisado, modificado. Se tiver muito alterado, excluído, pode ser sobreposto a outros núcleos e assim por diante. Então, a fé é um exercício, é um comprometimento crítico continuado com as questões que a vida vai me colocando. Por quê? Porque a fé me ajuda a sustentar as escolhas e principalmente sustentar a linguagem, os atos e os comportamentos, né? Então, nesse sentido que a fé tem que ser viva, ela é viva
porque ela está sempre sendo operacionalizada, avaliada e vendo se ela é adequada ou não ao momento que eu estou vivendo. Né? Então, a fé é, portanto, um conhecimento, algo em que eu acredito, eu confio ser verdadeiro e justifico de uma forma subjetiva e interior para começo de conversa, tá? E ela vai se traduzir em um pensamento, aqui é a teoria espírita da ação, estou só repetindo, pensamento, linguagem, ação, comportamento, tá? Conhecimento, que eu creio como verdadeiro e tento justificar a partir de mim, e depois vou buscando outras formas de justificação. Então, a fé é crença e confiança. Sempre isso, turma, facilita muito fugir de armadilhas. A crença e confiança. E que o entendimento alcançado sobre algo é verdade e se justifica pela intuição, pela razão, pelo sentimento, etc. De acordo com o objeto que é o objeto do meu interesse. Tá? Objeto no sentido filosófico, mais uma vez. Daí, né? Ó, então o que é que vocês vão ver em relação a tudo isso, né? Fé e razão. Aí você vê, assim, que as pessoas falam que fé é da religião e razão é da filosofia e da ciência. Mas você vê o equívoco brutal que as pessoas cometem, né? E mesmo a gente, como espírita, se acreditar nisso, eu não posso trabalhar a ideia de cogência, da unidade do conhecimento, que é uma das ideias fundamentais da doutrina, né? Ciência, filosofia e religião. Porque a fé, ela não se opõe à razão, tá? Gosto muito dessa frase aqui, que eu acho que é do irmão Leocádio. A fé resulta da aplicação da razão a certas questões. A fé religiosa, como origem, gênese, sentido, significado e propósito da existência. Novamente cai nessa mesma linha, né? A fé é o resultado da aplicação da razão e da compreensão. Claro que é diferente da compreensão de um experimento químico, de uma reação elétrica, enfim, né? Não importa, mas ela é resultado da aplicação da razão. Então ela não se opõe à razão. Tá? Na realidade, né? Há sentido em separar fé e conhecimento? Não. A fé, ela não começa quando acaba o conhecimento, né? A ideia do abismo, né? Ó, aqui, vai até aqui o conhecimento, depois é o oculto, insondável, misterioso. Vocês já devem ter ouvido falar muito disso, né? A fé é o conhecimento construído pelo ser humano, novamente, sentido, significado, razão, propósito. É o possível dele em relação a essas questões que estão próximas do limite do conhecimento, ou seja, dos nossos limites, daquilo que a gente conhece, mas que são fundamentais para eu direcionar a existência, né? Ter uma ideia clara de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero, o que se espera de mim e assim por diante. Então, a fé é conhecimento. A fé e a razão, elas trabalham em conjunto. E isso eu acho que é importante que a gente esteja sempre destacando, né? Veja lá Kardec, né? É fácil de você pegar lá, põe e procura. Não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão. Em todas as épocas da humanidade. Se ela não encarar a razão, ela não se sustenta. Se ela não se sustenta, ela ajuda muito pouco a pessoa, né? Então, a fé racional, de novo, né, do próprio Kardec. A fé se faz necessária uma base, e essa base é a inteligência, a compreensão, o entendimento e assim por diante. Sobre o quê? A fé racional e religião, sobre as questões religiosas. Né? Para crer, não basta ver, né? É preciso, sobretudo, compreender. Né? A compreensão, que é o que resulta nessa crença e nessa confiança. Então, é uma crença e confiança com uma base na razão racional. Né? Alguns falam em raciocinado, enfim. Aí eu acho que é uma filigrana linguística daí. Né? Tranquilo? Fazendo aqui um pequeno resumo, né? Então, a fé é crença e confiança no que se aplica, no que se compreende sobre. Novamente, não tem como fugir. Sobre si mesmo, em ser espírito, em ter uma causa para a sua existência, para a existência de tudo, para a existência com sentido e significado, na eternidade, na bondade essencial da existência, na importância do papel e função que desempenha, né, nessa passagem no polissistema material e no polissistema espiritual, na importância dos outros para mim, na importância minha para os outros, e assim por diante. Né? É isso que eu estou trabalhando quando eu falo em fé, como conhecimento, crença e confiança, né? E compreensão.
Então, a fé é a base para a sustentação do presente e a construção, ou seja, a projeção do futuro e esperança. Veja que interessante, né? Fé, ela vai mudando a ideia do presente e vai mudando também a ideia de esperança, né? E a gente vai trabalhar depois, mais tarde, quando trabalharmos lá Jesus e a moral cristã, mudando o conceito de Deus, né? Quando ele fala em Abba, quando ele fala em Pai, ele muda também o conceito de amor. Então, assim, eu vou uma reação em cadeia, reformulando e ressignificando vários conceitos tradicionais que, se eu deixar, eles ficam parados, esclerosados e vão ficando inúteis, né? Eles não são operados e não são trabalhados pelas pessoas, né? Gosto muito aqui dessas colocações que eu reuni, ó, do irmão Grimm. Fé é súmula do conhecimento, né? Fé é a expressão da consciência do ser na sua relação com sua origem, né? Expressão da consciência do ser na sua relação com sua origem, né? Aqui dá para trabalhar a ideia da imanência, por exemplo, né? Ou da totalidade, né? E assim por diante. Ou do irmão Leocádio, né? Fé é sempre a razão através do conhecimento, né? Muito interessante. E essa aqui é fantástica. Fé é a visão crítica da presença do Criador em seu interior. Eu gosto muito dessa frase, não sei se vocês gostam, apreciam, mas acho que ela é riquíssima, a gente poderia discutir aí um tempo, né? Então, a visão crítica da presença do Criador em seu interior. Tá? Bem, resumindo ali um pouco do que eu queria discutir a respeito de fé, seria mais ou menos isso, mas eu gostaria de reapresentar, são uns 3 ou 4 slides, eu acho que apresentei há 2 ou 3 reuniões atrás. Eu vou retomar tentando fazer um novo olhar na medida que eu estou mudando ou tentando mudar o entendimento do que é fé, né? Então, o que significa ter fé? Crença e confiança em Deus, por exemplo, né? Ó, são slides que eu já apresentei, mas tentem ver se ele não muda um pouquinho o entendimento, né? Ó, quando eu trouxe lá, Deus é uma resposta, novamente sobre a origem e a gênese, o sentido e o significado da vida, da existência, e a melhor ação coerente que eu posso ter com esses entendimentos. Se o meu entendimento de fé é diferente, vejam, opa, eu passo a ver também de forma um pouco diferente, né? Bom, vejam lá Deus, né? Do Kate Ward que a gente trabalhou, né? Acreditar em Deus, a crença e confiança, que eu penso na questão da fé, é, antes de mais nada, um compromisso prático, ó, vejam, preocupação, prático, operacional, e não se limita à adoção de perdão, e não se limita à adoção de hipóteses especulativas, né? Por quê? Porque eu estou mudando o conceito que eu tenho de fé. É pensar na melhor maneira de viver como ser humano e na mais profunda compreensão do mundo em que vivemos. Né? Veja a força dessa frase, ó. Fé em Deus, né? É pensar a melhor maneira de viver como ser humano. O que eu entendo como ser humano e com força e coragem, às vezes precisa de muita coragem, sustentar esse entendimento, né? A respeito de mim mesmo e a respeito do mundo em que a gente vive. Mas porque eu estou tentando mudar e alterar o conceito de fé. Né? Acreditar em Deus, ó, é um compromisso. Entusiasmado, ele acrescenta. Né? No inglês, ele usa um outro termo, mas entusiasmado eu acho que bate bem, né? Para com a bondade fundamental do ser. Né? Do ser aqui ele está usando um conceito filosófico mais amplo, que significa do existente, da existência, de tudo que existe. Né? É um compromisso entusiasmado, motivado, né, digamos assim, com a bondade fundamental da existência. Tá? E que o esforço moral, quer dizer, as nossas escolhas, né, quando eu escolho como eu devo viver, quer dizer, esse esforço moral, ele não vai ser em vão. E a bondade será conservada, sustentada, mantida e ampliada por quem? Por nós. Quando eu faço esse compromisso com a bondade fundamental da existência. Porque eu acredito e confio nesse entendimento que eu tenho de Deus. Compromisso com a bondade fundamental da existência e que o meu esforço, pensamento, linguagem, ação, comportamento, ele não é em vão. Às vezes é difícil, às vezes parece que não dá muito resultado, mas ela vai ser conservada, preservada, mantida, sustentada, ampliada
e assim por diante. Então, vou mudando o conceito de fé, aí eu posso realmente entender melhor. É a mais legítima expressão de inteligência e consciência, de amor e harmonia que nos alcança. Do irmão Grimm, já lá em 2008. Né? A mais legítima expressão, inteligência e consciência, amor e harmonia que nos alcança. Ou seja, que eu consigo alcançar, que eu consigo entender e compreender. Né? E nessa síntese aqui que ele faz, que é muito boa, né? Então Deus é o fundamento da verdade, é o suporte da evolução, é a dignidade da vida, é a força do amor, é a totalidade, sem se corporificar. É, portanto, o princípio que criou e mantém a unidade em todo o cosmos. Na relação crítica do entendimento inteligente do homem, significa a origem e a gênese. Né? Então, quando eu mudo o conceito, né, de acreditar e confiar, eu começo a ver com outros olhos essa síntese fantástica aqui que o irmão Grimm traz. Né? Fundamento, evolução, totalidade, sem se corporificar, olha que interessante a atenção que ele chama, tá? E mantém a unidade de tudo que existe, a ideia da totalidade. Né? Bom, meus amigos, seria mais ou menos isso então hoje, tá? Como ficou um pouco mais extenso, eu acabei não trabalhando então a ideia da essência e da imanência, a gente trabalha daí no próximo encontro. Né? Então acho que a gente podia encerrar essa transmissão aqui no StreamYard e podemos ir lá para a nossa reunião, para a discussão no Google Meet, então, né? Até daqui a pouco. Os conceitos de hoje estavam puxados, professor. Estava muito puxado. O Marcos pediu a palavra, Marcos? Pode falar. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, queridos. Eu quero perguntar antes se pode pergunta da semana passada, assim. Professor, estou fazendo Sociologia da Religião aqui na FAFISH, na Federal de Minas, e o conceito de religião, para nós, da doutrina espírita, já é bastante diferenciado. Aí, reouvindo a sua aula nessa semana, eu achei casa muito com tudo que a gente pensa, mas é muito diferente de tudo que a gente vê, assim, tanto dos precursores aí, quanto dos atuais pensadores. Eu estou lendo o livro da Danielle Rivilegier, O Peregrino Convertido, e ela traz a questão da religião muito, muito pessoal, assim, muito individual, não grupo, não herdada, não a tudo que a gente conhece de religião, de formação social, de contexto social, de família e tal. Mas ela coloca a religião num sentido de, me parece muito com os evangélicos, daquela troca em que nós estamos o tempo todo barganhando um lugarzinho no espaço melhor aí. E esse conceito que o senhor traz para a gente de religião é um conceito que eu acho que a gente deveria trabalhar um pouco mais, inclusive, para escrever e colocar isso em... Hoje eu li um artigo de uma socióloga falando sobre o chamado do Bolsonaro para fazer o jejum. Ela é evangélica. E aí você fica, meu Deus do céu, é muito complicado você trabalhar dentro de conceitos doutrinários espírita tão avançados, igual nós estamos trabalhando. Não é avançado, mas é o real, é o próximo da realidade. Com esse monte de gente escrevendo coisas completamente contrárias, assim, no sentido que a gente busca. A minha pergunta é o seguinte, onde eu posso achar mais elementos, até para fazer citação, para escrever um pouco mais sobre esse conceito de religião que foi trazido semana passada? Então, eu acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que eu já contei para vocês, né? Tem um
dicionário de filosofia de um volume muito interessante que é do Nicola Bagnano. Sim. Eu acho que é da década de 60 e depois foi feita uma atualização. Eu gosto muito, leio bastante e tal, mas se vocês olharem o capítulo lá sobre religião, por exemplo, e ele era marxista, né? Tem lá, garantia sobrenatural da salvação, né? Então, mesmo ele, italiano, claro, né? Estava dentro daquele, mas mesmo ele, você vê que a visão que ele tinha de religião era muito diferente, né? Mas você tem toda razão, a confusão entre o pensamento da minha igreja, tá, com religião, né? A visão particular que eu tenho, se respeita, cada um tem sua visão e pronto. Dizendo que aquilo é a religião, né? Então, acho que o grande desafio é isso. Eu acho que é a questão de separar o pensamento de igreja do pensamento de religião. E separar o pensamento de igrejas em particulares, que podem até ver significado e sentido no jejum, enfim, o Ramadã agora acho que acabou, enfim, você respeita e pronto. Mas não são conceitos que a gente chama de nucleares. Quando você vai tirando o ritual, a liturgia, a forma, a aparência, aquela coisa toda, o que fica, digamos assim, de núcleo, né? E quase todas elas trabalham aquilo que a gente tem trabalhado, que é de fato religião. Né? Você não nega os acréscimos que vieram depois, se aquilo tem ou não tem sentido para a pessoa, se é ou não é importante para ela, né? Mas eu acho que a gente tem que escrever, concordo com você, eu acho que é um desafio muito grande, tá? Eu tenho lido bastante, desses que eu cito, por exemplo, é o Kate Ward, por exemplo, tá? Tem outro chamado Polkinghorne, por exemplo, tá? São pessoas, o Polkinghorne, por exemplo, ele transitou pela ciência e ele consegue alcançar um conceito de religião que tem pouco a ver com igreja, né? O Rui começou a estudar e vale a pena ver vários livros, alguns são mais antigos, que é o Paul Davies, né? Começa lá com Deus, a Nova Física, a Mente de Deus, Caixinhos Dourados e tantos outros, né? Então, o que esses caras conseguiram? Como eles não têm um compromisso, uma ligação muito grande com a tradição, com a estrutura hierárquica das igrejas nas quais eles estão, eles têm condições de trazer essas ideias diferentes. Então, acho que vale a pena dar uma lida nessa turma, tá? Alguns até se dizem não religiosos, né? Porque, na realidade, ele está se dizendo não pertencente a nenhuma igreja, né? Porque é tão forte e eles têm tanto medo de serem confundidos como defensores de alguns desses atos que são, enfim, só tem significado para aquele grupo, para aquela pessoa, tá? Eu separo, né, em caminho, tá? Mas os que eu gosto muito, primeiro, os do irmão Grimm, né? Eles são fortemente impregnados desse entendimento diferenciado. Esse Kate Ward é interessante, o Paul Davies também é muito interessante. O Rovelli, ele traz alguns conceitos novos, mas ele se recusa um pouco a entrar no conceito de religião, tá? E o Paul Davies, o Polkinghorne e o Kate Ward. Acho que são, assim, os que têm trabalhado mais essa ideia. Embora, eu acho que como a gente entende, nenhum deles faz essa afirmação clara. Aí vem o teu desafio, né, Marco? Então, você tem que fazer lá uma monografia, vai fazer o quê? Uma dissertação no final. Será que não vale a pena o desafio de pôr lá uma nova conceituação de religião, né? Dentro da sociologia da religião tem várias interpretações. Opa, então ninguém vai desbancar nem tirar outras interpretações, mas a doutrina, ela tem um entendimento de religião com essas características, né? Eu acho que seria um desafio fantástico. Acho que vale a pena, tá? Mas nenhum deles vai fazer a nossa lição de casa, né? Ou seja, nós como espíritas, como que a gente vê religião, até para poder justificar com comunidade do conhecimento, como é que a gente trabalha ciência, filosofia e religião, né? Se a pessoa tem essa visão de religião de garantia sobrenatural da salvação, como é que ela consegue conciliar a consciência? Não vai conseguir nunca. Então, acho que a gente tem que usar esses autores, são pessoas muito abertas, acho que vale a pena. Eu resumo, dou aqui uma levantada no que eu tiver, passo aí para você, mas eu acho que o desafio de colocar, assim, humildemente colocamos lá uma nova visão de religião, uma visão a mais de religião, né? E colocamos a nossa proposta. Ninguém quer desbancar, criticar, tirar as outras, mas a nossa visão, o nosso entendimento de religião é esse, tá? Eu começaria com o Kardec, né? Kardec sofreu muito essa crise, né? Porque ele vem do Livro dos Espíritos, em que ele tinha uma composição dúbia com as religiões oficiais,
E a partir do Evangelho, por exemplo, ele começa a fazer a afirmação do que ele entende por religião. Tanto que em alguns momentos ele tem dificuldade, porque falar em religião poderia significar que ele estaria apoiando a igreja, naquela época na França predominantemente católica, né? Mas ele já vai marcando, né? Sem sacerdócio, sem dogma, sem templo, ele já vai colocando algumas coisas. Acho que é um desafio fantástico. Acho que vale a pena a gente assumir, né? Se você quiser escrever como é que a gente poderia ir, um esboço, né, um rascunho em tópicos, a gente tem feito muito assim, não sei se vocês têm feito. Você põe lá uma página, põe 10 tópicos, passa para o outro, o cara critica, xinga, arrisca, põe vermelho, né, e manda de volta, né? E isso vai fazendo com que o texto vá crescendo. Mas eu acho que vale a pena. Gostei. Um desafio que a gente precisa enfrentar também. Porque desde os primórdios, assim, desde os primeiros livros que eu leio, está sempre ligado religião ao sagrado, ao divino. Sagrado e divino. Daniela Villegé traz agora uma nova visão, mas o sagrado para ela é algo protegido, é algo que você protege e que separa do mundano, do profano. O profano é o comum, é o dia a dia, que está na boca do povo, vamos dizer assim. Eu tive um artigo, eu fiz uma pesquisa com o pessoal aí, da nossa turma da SBE, durante a pandemia, depois escrevi um artigo que foi, inclusive, aceito na revista Interações da Ciência das Religiões aqui da PUC de Minas, mas aí temos uma semana, eles me devolveram e pediram para me rever, mas eu trabalhei religião dentro de um conceito unipessoal, assim, e coloquei as igrejas como teoria, porque e trabalhei em cima de Irmão Grimm falando, é ântropo, o pensamento é ântropo, é o homem pensando. E o homem pensando, ele pode ser doutrinário, ele pode ser teórico, ele pode, inclusive, ser pensado para o seu grupo, né? Pensamento de grupo. O que a pessoa não entende, né, que quando ela defende o sagrado, ela está defendendo um recorte especial da interferência de Deus no mundo, né? Então ela foge completamente da ideia de um Deus cósmico, de um Deus interior, de um Deus de totalidade, né? A pessoa não entende, né? É óbvio, criar um momento especial, vai ter um ritual, que é a liturgia própria, que vai fazer ou permitir que o mundo sagrado faça intervenção. Ele continua ainda dicotômico, dualista, né? E eu acho que começaria a trabalhar isso. Não faz sentido separar o sagrado do profano, né? É tudo uma coisa só, a humanidade, mas eles nem alcançaram a ideia de um polissistema espiritual separado, né? Nossa Senhora. É um desafio grande, né? 15 alunos, não sou o único, tem 9 que são protestantes, tem um hindu, tem um... E são 2 anos. Eles vêm metendo pau na gente, né? Tem dó de verdade. Eu vou separar o que eu tiver de livro, eu passo, mas se você puder escrever um rascunho, né, a minha visão sobre religião, aí você se protege contra, né, é como eu estou entendendo, e vai justificando. Se você puder usar esses pensadores que não são doutrinários, né, eles às vezes desqualificam dizendo que, não, esse é da tua denominação, né, eles usam, a gente teve muito lá na teologia as pessoas excluem, não, você não pode usar o Irmão Grimm, o Irmão Leocádio, porque eles são da tua própria igreja, né? Mas se você começa a usar esses pensadores internacionais, que eles têm sim, respaldo, pelo menos o cara é obrigado a escutar que você pensa e entende a religião de forma diferente, né? Eles me fizeram esse questionamento, mas eu devolvi dizendo para eles o mesmo questionamento que eu tenho comigo mesmo. Quem está escrevendo sobre sociologia de gênero são os militantes, são as mulheres. Quem está escrevendo sobre sociologia do trabalho são os militantes. Quem está escrevendo sobre etnia, raça, cor... Você pode requisitar como é que é o discurso de fala, como é que é agora? O lugar de fala. Seu lugar de fala. Quem pode falar sobre a religião espírita sou eu, o meu lugar de fala, eu que posso falar. Eu questiono isso muito assim. Se eu sou militante, como é que eu vou me abster? Você não é imparcial, não adianta, né? Sua visão está comprometida, claro, né? Claro. Câmbio. Mais alguém? Alguma questão? Obrigado, viu, pessoal? Denise,
Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Mário. Boa tarde. Então, pegando todos os conceitos que o senhor trouxe para nós nessa tarde, né, a fé ela pode ser entendida também como a crença na importância das faculdades naturais de caráter socioemocional, né, no conjunto delas, né, e esse caráter socioemocional, ele vai nos conectar com o nosso íntimo, né? E ele nos leva para o mundo além do materialista e superficial, né? Que estamos ligados, né? Enquanto encarnados. E quanto mais nós tivermos esse caráter socioemocional desenvolvido, maior será a nossa paz de espírito, o nosso fortalecimento nas faculdades que permitem nós sermos melhores conosco e com os demais, né? E isso vai gerar, com certeza, felicidade social, né? Nós temos, assim, várias pesquisas nesse campo, né? Dos especialistas que trabalham esse mundo, né? Em inteligência emocional, né? E um deles é o doutor em psicologia de Harvard, o Daniel Goleman, né? E ele defende, né? Como eu sou da área da educação, ele defende essa reforma da educação que desenvolva muito mais as faculdades socioemocionais por meio dessa aprendizagem socioemocional, claro que com uma repaginação, uma contextualização atual. E eu acredito o quanto é importante desenvolver isso dentro das escolas, iniciando com as crianças esse preparo, para que eles realmente conectem a fé deles, a fé, primeiramente, com o seu conhecimento, com a sua crença, e depois consigamos desenvolver as suas inteligências para que eles cheguem a essa compreensão religiosa da fé com mais, digamos assim, com uma visão mais clara, mais objetiva, que possa realmente sustentá-los na vida adulta. O que o senhor acha disso? Eu concordo com você. A gente tem trabalhado, não sei se você tem visto, Denise, a gente tem mudado um pouquinho o enfoque. Estávamos até discutindo ontem, né? Acho que a gente está revendo, né, um livrinho lá do Morin, que é a Cabeça Bem Feita, se eu não me engano. Um livrinho fininho, interessante. E a gente começou a ligar com um outro livrinho de um cara chamado Viktor Frankl. E o que ele acaba colocando é da questão vital, básica, fundamental, de todo ser humano trabalhar sentido e significado da sua existência. Em momento algum ele entra no mérito de ser ligado à igreja, à religião e tal, né? E conversa vai, conversa vem, que a gente discutiu foi justamente isso, né? Junto com essa questão socioafetiva, né? Digamos assim, socioemocional, né? E ao mesmo tempo com essa ausência de discussão da questão de sentido, isso faz com que o jovem ele tenha um vazio muito grande, né? Ele estava discutindo a questão do ensino e a questão da educação. Claro, o ensino é parte da educação, a educação é muito maior, mas o que seria nuclear, né? Ele pudesse fazer o pensamento por ele mesmo, ele pudesse identificar o que faz sentido, o que tem significado para ele, e isso basicamente vai ser a partir do que ele acredita e do que ele confia, né? Mesmo que você nem use a palavra fé, etc., né? Daí a gente começou a discutir inteligência, foi mais ou menos a tua colocação agora, né? Então, assim, que a gente levantou, não sei se você acha interessante, que inteligência seria, assim, aquela capacidade, aquela habilidade de resolver situações, de enfrentar problemas, etc., né? Não existiria uma inteligência emocional propriamente dita, né? Mas qualquer inteligência que se preze, ela leva em consideração o que eu sou. E o que eu sou, uma boa parte é emoção, né? Uma boa parte é afeto, uma boa parte são as relações sociais e assim por diante. Então, você trabalha com a piazada e com os adultos, tem que levar em consideração para você resolver, enfrentar os problemas, desafios, dificuldades, para construir o novo, levar em consideração, sem dúvida nenhuma, né? Todas as questões de habilidade de relacionamento, todas as questões ligadas às emoções que você sente e assim por diante. Mas quem decide, em última análise, é a inteligência do ser, que é a inteligência do espírito, que quanto mais sábio ele é, mais ele leva em consideração todas as variáveis que estão
interferindo e atuando sobre o humano. E aí vai, né, desde as questões biológicas, as necessidades biológicas básicas, as questões sociais básicas, as questões afetivas básicas, as questões morais, e a gente, como é religioso, as questões espirituais que têm que ser levadas em conta, né? Tá? Então foi mais ou menos isso, mas concordo, acho que vale a pena. Acho que vale a pena, daí a conversa derivou, né, para a questão do ensino e do aprendizado dentro do núcleo espírita, né, nos grupos de exercício mediúnico. Né? Se a gente estava, de fato, levando em consideração as questões e habilidades socioafetivas, se a gente estava levando em consideração as questões biológicas, as questões de sentido e significado, por incrível que pareça, se a gente não estava errando e dificultando que a pessoa se posicionasse em relação a isso, e às vezes a gente enfatiza muito as questões espirituais e essas questões mais, digamos assim, desse espaço, desse tempo, do momento que ela está vivendo, a gente acabava assim meio que deixando de lado, né? Então, por isso que é importante, porque Mohan também ele tem um enfoque muito significativo com relação à transdisciplinaridade também dentro do ensino. E a gente tem estudado bastante isso também. Não, tranquilo. Se você puder, veja esse livrinho do Viktor Frankl. Eu não conhecia, foi uma menina nossa, Edilene, que começou a estudar, mas trouxe. Como ele é uma das correntes da psicanálise, eu tenho uma certa urgência pela psicanálise, eu deixei de lado, mas comecei a ler um livro fininho e trabalha esse sentido da vida. Uhum. É muito interessante. Dê uma olhada, veja se você gosta e se você acha que consegue cruzar um pouquinho com esses assuntos aí que você está lendo, que estão interessantes. Né? Obrigada, professor. Tá? Mais alguém? Cristiane. Está sem áudio, Cris. Continua sem áudio. Vamos lá. Esse conceito traz um pouco, traz uma beleza, assim, uma ideia. Ele é muito abrangente, muito coerente, muito integrado, né, a todos os outros conceitos. E me ocorreu assim de associar essa ideia de conciliação da consciência com a fé sobre uma ideia que eu estou lendo agora. Então, assim, estou muito encantada, assim, com uma visão que me abriu, fez um flash, assim, no livro do professor Maurício Seis, de Meditação e Reflexão, e que ele fala da consciência como uma busca de simetria. E eu trago isso para um conceito da estética mesmo, que traz uma visão realmente bastante ampla e integrativa, né? E aí me faz pensar na fé como uma simetria. O que você podia dizer sobre isso? A gente tem trabalhado lá no grupo da Psicopicto, né, a questão da estética, né? Eu me lembro lá do professor Enio, ele dizendo que a estética ela não tinha nada a ver com a beleza, né, naquele sentido tradicional, né? Ele afirmava, ele veio um tempo para entender, e achei super legal, que ele dizia assim, ó, a estética ela estuda a forma no sentido aristotélico, que a gente vai trabalhar na semana que vem. Quando ele trabalha a arte e a estética com a busca da forma, quer dizer, da estrutura, da perfeição da estrutura, com certeza a simetria é uma das formas que a gente tem de descrever a beleza dessa forma, dessa simetria. Seja o artista que reforça a simetria ou a qualidade da forma, seja o que denuncia a forma ou a simetria está sendo rompida, né? Mas ele trabalha nessa direção. E é uma forma de conhecimento. E esse conhecimento
ele gera crença e gera consciência, com certeza, né? Lembra que a gente trabalhou uma das fontes? Ela é, sem dúvida nenhuma, uma das fontes de crença, de confiança, que permite que a pessoa vá trabalhar a ideia de sentido, de significado da sua própria existência, né? Não tinha pensado nisso, mas achei legal. Acho que dá para juntar bem com a ideia de estética como o que busca a forma, a estrutura perfeita, e simetria. O Irmão Grimm bateu muito na tecla, a gente teve muita dificuldade de entender, né? A questão da simetria, e o artista às vezes não usa fórmula matemática nenhuma, né? Mas ele consegue alcançar a simetria, né? E consegue descrever muito bem para a gente às vezes, né? E a gente entende de forma intuitiva, né? Sem às vezes entender toda a formulação física ou matemática envolvida, né? Com certeza. Obrigada. Obrigado a você. Eu vou aproveitar mais uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho, porque a gente assim, associa muito dentro da estética a subjetividade, né? Porque parte sempre essa questão do processo intuitivo, subjetivo da criação, né? Mas eu não entendi ainda a intersubjetividade. Ela parte de uma visão, de uma perspectiva, ou é entre as partes que se interrelacionam? Eu não entendi. Pense assim, né, que é uma soma. É uma soma que você faz. Por exemplo, na realidade, eu nunca tenho o subjetivo isolado, né? Quando eu estou encarnado, um dos grandes eixos de estar encarnado é todo o eixo da cultura, né, que eu vou mais ou menos dominando, através da linguagem, das instituições, dos costumes, enfim, aquela coisa toda. Então, o intersubjetivo é o que eu compartilho de comum com todas as outras pessoas que estão encarnadas, né, em relação a alguma coisa, em relação à vida, em relação à bondade, em relação às questões morais e assim por diante. Então, pense assim, que o intersubjetivo é uma soma das visões subjetivas, né? Vamos pensar bem, tem lá 7 bilhões de pessoas encarnadas, você tem 7 bilhões de perspectivas. Claro que eu não consigo alcançar toda essa diversidade, mas quando eu vou dialogando, somando, fazendo a questão das habilidades sociais, eu vou conseguindo somar com as qualidades de todos os sujeitos, né? Um exemplo bem biológico, né? Eu olho lá para uma maçã, por exemplo, e ela me parece vermelha, né? Então, é um entendimento subjetivo. Eu vejo como vermelho, eu traduzo como vermelho. Mas o que eu chamo de vermelho, às vezes, é um pouco diferente do que aquela pessoa que está do meu lado chama de vermelho, né? Então, se eu pegar lá 7 bilhões de pessoas, tirando as que têm algum grau de deficiência visual, todas vão dizer que a maçã é vermelha, um percentual pequeno é daltônico, né? Então, ele não compartilha dessa experiência intersubjetiva comum, né? Porque o biológico dele é um pouco diferente. Se eu pegar os paradigmas da cultura, pessoas que compartilham alguns aspectos de um paradigma cultural que não é compartilhado por outro grupo, talvez eles tenham entendimentos diferentes. Mas aquele paradigma da cultura, ele é intersubjetivo, ele está em várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a ideia do intersubjetivo seria mais ou menos isso, essa soma do que tem de comum entre várias subjetividades, tá? Mas ainda eu estou no campo do subjetivo, do sujeito. Lembra daquela relação sujeito-objeto, né? Eu ainda estou no campo do sujeito, tá? Claro que quanto mais sujeitos eu tenho olhando para um objeto, maior a chance de que a descrição, o entendimento, a compreensão do objeto, principalmente se ele for complexo, deve aumentar, né? Pegue vida, moral, bem e mal, justiça, verdade, Deus, né? Quanto mais pessoas assim compartilharem o entendimento que elas têm, provavelmente mais fácil vai ser da gente ter na pluralidade, na diversidade desses entendimentos, os pontos em comum, e conseguir destacar e crescer com a diversidade, com o que cada um alcançou que é diferente e que o outro que estava do lado acabou não conseguindo alcançar, né? Tá? Não sei se... Então, sim. Então, toda essa produção simbólica que a gente na cultura está, ela é intersubjetiva, né? Mesmo a linguagem, ela tem que, mesmo a arte, ela tem que usar uma linguagem. E a linguagem, que compartilha, né? Ela só faz sentido com o outro, né? Eu só posso ter uma linguagem se, no mínimo, eu tiver um outro, né? Tem criança, irmãos não brincam com uma linguagem que é deles, mas só tem a linguagem porque tem um e tem o outro. Senão não seria linguagem. Então, o artista, ele usa uma linguagem
mas ele tem que ser compartilhado, tem que ser entre sujeitos, né? Para ele poder, no mínimo, provocar algum tipo de resposta na relação, né? Eu, artista sujeito, eu tenho que conseguir interagir, informar e comunicar com os outros para eles poderem fazer a resposta, né? Exatamente. E a linguagem que você usa, ela tem que ser comum. Pelo menos alguma coisa dela tem que ser compartilhada, com certeza, né? Tá? Obrigada. Marco. Professor, Mário, eu estou rindo aqui porque Yara Tupinambá, uma grande artista que nós temos aqui em Belo Horizonte, ela ia dizer que a arte moderna, a arte contemporânea, não tem nada de intersubjetivo, uma porcariada danada. Mas... ela não valoriza. Bom. Mas nós podemos levar esse pensamento para o campo, fica só no campo restrito aos encarnados ou os desencarnados? Eu acho que a gente tem que aprender a não fazer diferença nenhuma. Quando eu falo em espírito, né, nós, né, sujeitos, eu estou falando do espírito. Ele está circunstancialmente encarnado no polissistema material, embora o seu hábitat natural, digamos assim, seja o polissistema espiritual. Claro que está no material, tem algumas circunstâncias específicas e tal, mas a gente tem que perder um pouquinho a perspectiva de achar que a visão do encarnado acaba predominando. Por quê? Porque a gente está um pouco preso na matéria, com certeza. Mas eu acho que a doutrina dos espíritos, a visão do espírito e tal, a gente tem que começar a tentar, na medida do possível, a ter a perspectiva do espírito, ponto, né? Encarnado. Que é o processo mediúnico, né? Oi? Que é o processo mediúnico, né? Exatamente. Né? O Rui vai trabalhar, acho que daqui a algumas reuniões, a ideia do campo mediúnico, da comunicação, e como essa ideia é abalada fortemente quando eu vou mudando o conceito de Deus. Por quê? Porque não tem mais essa... A gente falou em dicotomia, né, entre o sagrado e o profano. A gente tem também essa dicotomia meio insana entre o material e o espiritual, né, como se fossem duas barreiras separadas, quando na realidade a gente cansou de falar aí ao longo dessas reuniões da unidade, a unidade do existente, né, material, espiritual, e tentar, na medida do possível, trabalhar esse conceito de unidade. Né? Mais alguém? É o que está mais próximo da gente nos nossos grupos de psicopictografia. É exatamente isso, assim, essa intersubjetividade, né? Você vai fazendo leituras e permitindo que outros façam leituras das suas leituras. Só não esquecer, Marco, que sempre o intersubjetivo ele tem que se relacionar com algum objeto. É sempre uma relação. Senão vira fantasia, senão vira em si mesmo, e daí não, né? Então é sempre os sujeitos com alguma coisa que lhes interessa. É sempre uma relação, né? Bom, já passamos do nosso horário. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Se não, Mário pode ir para as considerações finais. É só agradecer aí a todos a presença, a discussão, que ela possa sempre ser muito rica e construtiva. Que a gente possa discutir, ampliar os conceitos e os entendimentos que a gente está tendo, para que a visão que a gente tem, essa cosmovisão espírita, ela possa ir se transformando. Porque essa transformação da nossa cosmovisão, acho que ela vai resultar em comportamentos diferenciados, né? Tanto para a nossa própria vida encarnada, como aquela quantidade imensa de pessoas que dependem de nós na casa espírita, né? Tá? Então, se vocês puderem dar uma lida sobre essência, substância e como isso se relaciona com a ideia de Deus, eu vou tentar trabalhar um pouquinho na semana que vem, né? Tá joia? Um abraço a todos, obrigado aí pela atenção, né? Bom final de semana, né? Descansem bem, um abração.